Bom, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade pela UPix de estar aqui com essas 3 empreendedoras maravilhosas para falar de empreendedorismo feminino. Então, um dado muito interessante, né, para a gente começar esse bate-papo é pensar que mais de 80% das mulheres que empreendem no Brasil, elas empreendem por necessidade. E é muito tocante esse número quando a gente pensa que também 49% das mulheres que empreendem no país, elas são chefes de família. Então, a gente traz alguns dados bem interessantes para começar esse bate-papo e pensar na força que a internet tem para realmente trazer uma nova oportunidade de negócio para essas mulheres. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Posso começar? Acho que eu vou dar outros números para complementar, né? Quando a gente começa a olhar um painel como influência do pequeno negócio, a gente tem uma intenção de pequeno parecer menor. Mas o Brasil hoje ele é movimentado pelo PIB dos micro e pequenos empreendedores, né? Mais de 70% dos empregos gerados no Brasil são gerados pelas pequenas empresas. A gente tem aí 52 bilhões de reais de faturamento feito nos autônomos ou na venda direta. E a gente está falando de 83% do faturamento também cai na mão das mulheres. Então, de pequeno não tem nada não, gente. Quem movimenta o Brasil está nessa sala, são as mulheres em grande parte da economia. 82% das necessidades de marca do que entra na casa dos brasileiros hoje foi uma mulher que decidiu ou influenciou. Então, hoje, se você tem um produto ou um serviço que fala e vende para mulheres, você está pensando no mercado que antes ou só consumia, mas muito antes, né? Hoje a gente tem aí mais de 53% dos CNPJs abertos no Brasil já são de mulheres. Então, acho que está legal só para trazer outros números para perceber que a gente não está só produzindo, como a gente também está consumindo, tanto quanto ou mais em alguns segmentos que os meninos, né? Então, eu acho que falar de influência feminina é falar de impacto na economia. Acho que são uns dados que a gente gosta para poder aterrissar. Muito bom. Bom, eu comecei a empreender por necessidade, acho que como a maioria, eu precisava pagar minha faculdade e não tinha como. Então, eu peguei R$ 500 emprestado do meu pai, fui no Brás, comprei um monte de roupa e virei sacoleira da faculdade. Então, isso foi um caminho muito interessante, porque eu falo que a necessidade faz a gente ter muita garra e muito sangue no olho. E eu acho que isso é um diferencial muito grande para as mulheres. Eu acho que a gente tem essa sede de falar, eu vou dar conta, eu vou conseguir, quando eu coloco uma meta, eu vou atrás. Então, acho que isso foi muito positivo, assim, durante a minha carreira. Eu comecei a empreender, na verdade, lá atrás, né? E a Care foi o meu segundo negócio. E a gente começou, eu tenho uma sócia, a gente começou muito para resolver uma dor do consumo de beleza, falando de beleza de verdade, né? Eu passei por um processo de quimioterapia, onde eu não podia usar cosmética convencional, e os médicos e ninguém fala muito sobre isso. E aí eu fui entender o porquê depois dessa jornada, só que naquela época, isso há uns quase 10 anos atrás, o Brasil não tinha produtos de alta performance e de seguros para uma pessoa que está passando por um momento de vulnerabilidade como esse usar. E aí, então, depois desse processo, eu entendi que a gente precisava, tinha um grande espaço na América Latina, lá fora, esse mercado de beleza limpa, né, Clean Beauty, já era algo muito forte e muito real, enquanto aqui no Brasil e na América Latina nem se falava sobre isso. E aí, então, nesse momento, para resolver uma dor desse mercado e trazer uma empresa que, de fato, fale sobre beleza, para nós, a beleza, ela parte do pressuposto de falarmos sobre saúde, e a saúde no âmbito mais amplo que a gente pode dizer, então, é a saúde do processo produtivo, é uma formulação limpa, são as embalagens que são recicláveis, de plástico verde, a saúde do planeta, porque a gente não polui quando a gente lava, né, o nosso rosto, enfim. Nós somos uma marca de skincare e skincare colorido 100% livre de toxinas, para quem não conhece a Care. E então a gente resolveu empreender para contar para as pessoas, e principalmente para as mulheres, que são as maiores consumidoras desse mercado, e beleza no Brasil e no mundo ainda é feito majoritariamente por homens, né? É uma indústria muito masculina, por mais louco que isso possa parecer, mas são eles que pensam e fazem produtos para nós, mulheres, as maiores consumidoras. E aí a Care nasceu para ser um convite a todo mundo repensar como consome a beleza, de quem a gente consome,
e por quê, né? De uma forma bem consistente e coerente para trazer uma beleza de verdade para o mercado, mudar um pouquinho essa forma de consumir, né? É muito nítido na fala de vocês que a paixão está muito presente naquilo que vocês fazem. E eu queria entender, e queria que vocês compartilhassem com todo mundo que está assistindo a gente, como é que essa paixão de vocês e a força que vocês têm como pessoa física dentro da internet passou a impactar a pessoa jurídica. Quando a gente fala de influência na internet, as palavras são muito caras. Se a gente for ir para ads, investir para a nossa empresa conseguir aparecer na internet, é praticamente impossível para quem é pequeno ou quem está começando. Então, quem está empreendendo hoje precisa ser influencer da sua marca, ponto. Ah, mas eu não gosto, mas eu não quero. Não interessa. Não gosta, não quer. Tipo assim, você não tem a verba que você precisa para se movimentar em marketing em outros canais. A gente precisa ter o poder de olhar para a nossa marca e saber que ela é nossa e que ela é importante para a gente e a gente é importante para ela. Então, não quer dizer que você vai fazer determinado formato na internet ou fazer tal dança. Você tem que entender qual é o seu caminho de formato para entregar a comunicação da sua marca. É mais barato, é mais rentável, passa mais credibilidade. Então, quando eu entendi isso, demorou, tá? Porque meu time falava, vai, Dani, vai, Dani, vai, Dani. E aí, quando eu entendi que o poder de liderar a minha comunidade, passar um conteúdo que eu acreditava, e fazia sentido para a estratégia da marca, a Bitumami cresceu 300% mais ou menos em 2019, foi, né, 2019, 2020, então hoje é uma plataforma com mais de 200 mil mulheres, mais de 30 milhões de reais a gente movimenta na plataforma, mas eu estar disponível para falar o que eu faço, como eu faço, de que jeito que eu faço, na minha vida pessoal, para poder liderar a minha empresa, fez com certeza ter um diferencial competitivo em relação às redes sociais. Então, sugiro fortemente que vocês desenvolvam essa marca pessoal para conseguir liderar suas empresas, assim, uma dica. Eu concordo 1000% com a Dani. Eu comecei, na verdade, não tive um time que me falou, começa. Tinha eu e minha falta de dinheiro para contratar modelo influenciadora. Nada como falta de dinheiro, né, para motivar Aí eu a gente. falei, gente, se eu não fizer isso aqui, ninguém vai fazer. Então, deixa eu fazer. E no começo, assim, eu comecei a minha empresa com 17 anos. É um momento que a gente está criando a nossa autoestima e nossa identidade. Então, eu tinha bastante vergonha. Porque eu sempre fui uma mulher que teve pouco busto. Então, eu tinha vergonha de aparecer com peças decotadas e tudo mais. E aí, quando eu comecei a olhar analiticamente os dias que eu aparecia e não eram artes ou não eram fotos aleatórias, assim, a gente tinha um aumento de faturamento de receita muito maior. E aí, eu parei para mim mesma e falei assim, cara, dane-se o que as pessoas vão achar e o que elas vão comentar e o que elas vão pensar. Se o meu objetivo da minha empresa é ter lucro, aumentar a receita e crescer, eu vou fazer tudo o que for possível para fazer para que isso aconteça da melhor e da mais fácil e mais rápida maneira possível. E se era essa a forma mais rápida e mais fácil possível, então que seja. E aí eu comecei a criar conteúdo e agora, 10 anos depois, né, eu também sou influenciadora de negócios, então eu acabei sendo influenciadora das duas frentes, tanto da minha própria marca quanto do meu perfil pessoal. E foi, assim, a melhor coisa que eu fiz, porque eu comecei a valorizar algo que ninguém vai tirar de mim, que sou eu mesma. Então, hoje as pessoas têm uma credibilidade muito grande em mim e no que eu falo e em tudo que eu posso vender. E eu comecei a me olhar como uma empresa e diversificar os meus produtos em volta da minha própria imagem. Para mim, na verdade, eu sempre tive uma resistência muito grande em me expor. A minha conta era privada, eu falava, nossa, eu vou abrir minha conta, mas minha filha, minha família, eu tinha um olhar muito, o que as pessoas vão querer saber, o que eu estou fazendo, não importa para ninguém, né? Enfim. E a gente criou a Care muito desvinculada, inicialmente, de mim e de minha sócia, né? Ela é uma marca que ela é mais forte, mas, logicamente, que as pessoas querem saber quem está por trás da marca, como é essa vida dessa empreendedora e que é mãe e que, enfim, gira 1000 pratinhos ao mesmo tempo. E aí, então, a gente começou, a minha sócia, ela é melhor, muito melhor que eu nisso. Ela faz stories, eu sou super indisciplinada para isso, realmente, eu preciso ter uma agenda, porque também eu gosto de fazer quando eu estou com vontade, eu sinto que eu tenho algo, de fato, para falar, que vai ser relevante, porque eu acho que também o tempo é algo tão escasso, tanto para quem está assistindo, quanto para quem está ali fazendo, produzindo conteúdo. Então, essa coisa de ter uma agenda, eu tenho uma certa dificuldade ainda, porque as coisas que têm relevância e que eu sinto que vale a pena compartilhar, não é a todo dia, a todo momento que acontecem, né?
Então, eu tomo muito esse cuidado de me manter muito fiel ao que eu sinto que, de fato, vai fazer sentido, né? Para não entrar num jogo que, para mim, não se sustenta. A maioria dos pequenos empreendedores, né, eles não são empresas, são eu presa, eu marketing, eu venda, eu finanças, tudo. Como é que vocês veem esse movimento agora também do pequeno empreendedor ter que ser um influenciador do seu próprio negócio? Cara, minha fala é meio dura nesse lugar, né? Então, o Sebrae tem os dados, as empresas morrem mais de 86% das vezes até o segundo ano. A chance de dar certo ela é muito pequena quando você é uma eu presa mesmo. Então, estou vendo uma série de mulheres aqui na sala. Eu queria fazer um convite para vocês serem mulheres de negócio. A gente precisa acordar e falar aonde está o dinheiro. Aonde está o dinheiro? Aonde está o dinheiro? E se o dinheiro não tiver na sua ideia, às vezes está na ideia do lado. Às vezes eu olho para ela e falo, porra, que legal essa ideia aí. Você tem uma pessoa que cuida de finanças? Eu sou boa nisso, vamos fazer um negócio. Então, assim, às vezes estar em comunidade, conhecer onde está o dinheiro, faz mais sentido, porque você tira a bola de ferro do mundo corporativo e bota a bola de ferro do mundo do empreendedorismo, aí você perdeu seu carro, perdeu seu casamento, porque o casamento é o primeiro que vai. Aí vai carro, vai casamento, aí você perde o dinheiro, aí você está infeliz sem poder comer um cachorro quente sábado porque você quer ser empreendedora. Calma, empreender não é a única saída. Tem vários tipos de saída, mas meu convite é que a chance é muito pequena. De você gravar o vídeo, bater o creme, entregar o creme, sacolar. A chance é muito pequena de você não ter um colapso de saúde mental e morrer antes de ver isso tudo acontecer. Então, se mantenham vivas e procurem onde está o dinheiro. Às vezes não está onde vocês estão. Às vezes é preciso se movimentar. Só para complementar, eu também acho que tem muito sobre você entender o porquê você está fazendo aquilo, porque eu acho que isso dá um sentido, né? Não é o fazer pelo fazer. Acho que sempre quando você, para empreender, a gente tem que ter isso muito claro, né? Qual é o meu objetivo final? Então, quando você tem muito claro o que você quer passar, o que você quer fazer com aquilo, isso é o que te sustenta, inclusive nos dias difíceis, que são muitos para quem empreende, né? É isso que vai fazer a gente levantar da cama com a mesma motivação todo dia e fazer acontecer, porque se a gente sabe onde a gente quer chegar e o porquê que a gente está fazendo, o que a gente quer contribuir no mundo, a gente arruma força, vai lá e faz. Né? Antes de passar, assim, uma coisa que eu falo sempre também mais dura é nenhum propósito bom vai salvar um produto ruim. Ok? Mas meu propósito é incrível, mas seu produto é ruim, ele tem uma margem ruim, as pessoas não estão comprando, ele está obsoleto, ele está no oceano vermelho, você não vai conseguir sair. Então, você pode ter um excelente coração, uma excelente vontade, ser super competente, mas o mundo é o que é. Então, assim, nenhum bom propósito vai salvar um produto ruim. Fim. Não vai dar certo. Então, avaliem os produtos de vocês, para quem que vocês estão vendendo, a que margem que está sendo, como é que está crescendo, quem vai produzir, para onde vocês estão indo, e se embarcar isso numa marca como a Care, por exemplo, que cuida do meio ambiente, que cuida das pessoas, ótimo. Mas, às vezes, você vai ver um propósito lindo morrer porque o produto é ruim. Então, a gente precisa olhar para ele. Sim, eu concordo muito. E eu acho que um ponto muito principal é o desenvolvimento do MVP. Eu vejo que, assim, muitos empreendedores querem começar grandes, maiores do que eles podem e acabam dando o passo maior que a perna. Então, qualquer tipo de produto ou serviço que vocês forem ofertar, sempre desenvolvam um mínimo produto viável. O que é, assim, tipo, um protótipo do que pode rolar ali? Feio, eu vou feio. começar... Feio mesmo. Eu vou começar a testar, eu vou mandar para seguidores, para amigos, para parentes, e eles vão colher feedback, vou elaborar o produto, e eu vou desenvolvendo esses MVPs, e uma coisa muito interessante também é ser estritamente observador, porque hoje eu estou há 10 anos, se eu tivesse... continuasse fazendo a mesma coisa que eu fiz lá no começo, hoje, não ia funcionar. Então, hoje, a minha empresa, que era só de moda, virou uma holding, que tem um braço de educação, que tem um braço de influência, que sou eu, que tem agora é sócia de outra empresa de tecnologia. Então, o que a gente faz? Eu acho que um bom empreendedor é um empreendedor que olha para o panorama do mundo. Ele olha para onde o mundo está indo e ele chega lá antes. Então, o que vai dar lucro agora? E eu sempre falo, a moda, por exemplo, a gente está num processo do varejo ser cada vez mais concorrido, com uma margem muito menor, uma briga por preço, uma inserção de produtos chineses. Então, a gente tem que olhar para isso e falar assim, cara, não adianta eu ficar dando murro em ponto de faca, o que eu posso fazer? Aí eu fui lá, por exemplo, e desenvolvi uma empresa de educação, que tem, eu consigo desenvolver infoprodutos, cursos, que eu tenho uma margem de lucro maior, mesmo que um faturamento menor. E um vai compensando o outro dentro da minha estrutura 360 de negócio.
Bom, estou vendo aqui que o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Então, última pergunta que eu queria deixar para vocês, para compartilhar aqui, em um mundo ainda de negócios tão dominado, infelizmente, pelos homens, qual o conselho que vocês dariam para as empreendedoras que estão aqui conosco, que estão nos assistindo, para serem grandes empreendedoras de sucesso? Tenham um produto bom e façam dinheiro. O dinheiro não vai importar. É isso, entendeu? Mostra os resultados, cola com as suas amigas, vai para uma comunidade, se fecha, se conecta com gente legal, peça mentoria e vai para cima, assim, porque ninguém vai vir te salvar, sacou? Então, assim, tá em projetos como esse, juntas, você estava ali fora falando da Care, como é que pode ajudar a Bitumami? Chama as suas, cara, se conecta e tem um bom produto que as coisas vão dar certo, né? O dinheiro está na mão dos homens, menos de 2,5% só de investimento anjo vem para a mão das mulheres. Os bancos não dão crédito, então a gente tem que ter um produto bom, que o melhor dinheiro é o dinheiro do nosso cliente. Então, tenham um bom produto, vendam para ele e cresçam a partir daí. Eu acho que essa é uma boa dica. Eu acho que é se preparar profundamente mesmo, né? Não uma coisa rasa de você ter uma ideia, ser apaixonado por algo e não querer tornar um hobby um negócio, se isso de fato não tem estrutura e fundamento para virar um negócio. Então, é se preparar de forma profunda, estudar, mergulhar no assunto, enfim, conversar, buscar pessoas, rede de apoio, rede de contato. Tem que ser um eterno empreendedor, ele precisa ser um eterno inquieto e um insatisfeito por natureza. Então, você está sempre buscando, né? Eu acho que esse é o segredo, porque aí, às vezes, a gente nem sabe direito qual é o caminho, mas você vai andando e ele vai se mostrando. Então, a gente tem que se mover, na verdade. E para complementar, coisas que vocês não falaram, mas que eu acredito 100% em tudo que vocês falaram, é a questão que muitas pessoas se deixam levar pelo faturamento. Às vezes a gente abre o jornal e a gente vê faturamentos milionários e a gente fala, meu Deus, eu quero faturar milhões. Só que para você faturar milhões, você precisa ter uma estrutura de milhões e talvez quando você chega a faturar corre o esses risco milhões, dos milhões também, né? É Exato. proporcional. E aí, quando você chega nesses milhões, talvez a sua margem de lucro não esteja tão boa de quando você faturava Ou só compraram, 10 só mil. compraram a propaganda mesmo e você está ali olhando... Exatamente. Verdade, entendeu? Então, o foco de um empreendedor precisa ser sempre a margem de lucro e a saúde financeira da sua empresa, e não o faturamento. O faturamento é ego. O que vai importar para a saúde financeira da sua empresa é o lucro que você vai ter no final do mês. Muito obrigada pela presença Obrigada. de vocês. Foi um Obrigada. prazer, pessoal. Obrigada, gente.